10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que estamos entrando no ar. Em live, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Temperatura atual consta no termômetro 20 graus centígrados. Mas, com certeza, a sensação térmica é muito menor. O dia, embora não tenha sido muito quente, mas foi ensolarado, excepcional aqui na nossa região. Mas o clima somos nós quem fazemos. E agora, muito mais um clima quente, agradável de emoção, por vocês estarem assistindo o nosso programa Pauta Livre. Eu espero que tirem proveito das nossas informações, das nossas notícias e principalmente de ter conversado, compartilhado entre nós, eu e toda essa gama de amigos que nós temos aqui que interagem conosco normalmente. Mas eu ainda continuo pedindo para que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like positivo e divulguem o nosso link para que nós tenhamos cada vez mais espectadores que estejam conosco. Claro que a qualquer momento pode tecer comentário lá na plataforma do YouTube, mas nós gostaríamos que vocês interagissem conosco aqui durante o programa, desse a sua opinião ou só dá um oi, um alô e um boa noite. E sempre escrevendo em letras garrafais para não sacrificar o apresentador, que já é septagenário, né? Então vamos colaborar comigo também, senão fico no sacrifício. Já tenho que estar controlando os equipamentos, a redação que nós temos, o que eu vou interagir com vocês, porque vocês vão dando continuidade e eu sempre me preocupo para que todos tenham resposta. O nosso público não é tão grande. Claro que somos uma emissora web, não é uma emissora profissional, além de não termos compromisso com patrocinadores algum, pois não os temos. Não que não queiramos, mas não apareceu alguém interessado. Nós estamos abertos ao diálogo. Mas dentre as notícias que nós teremos, vejam só esse estúdio lindo, é só do preâmbulo. Lá no estúdio 1, nós vamos interagir com vocês. Também inédito. O estúdio 2, aquele em que nós lemos a nossa sinopse. Mas chega de papo, então vamos a algumas notícias aí. Já está acontecendo agora, durante o início do nosso programa, o jogo do Grêmio. Grêmio que está enfrentando o Cruzeiro. É uma situação que é lá em Minas Gerais, que eu digo, porque é distante de nós, por quem diz lá. Mas aqui, em Porto Alegre, o Inter, 9h30, no meio do nosso programa, vai jogar com o América Mineiro e eu acredito que não consiga reverter esses 2 gols negativos. Face ao pessimismo que eu, colorado, e vocês também devem ter, quanto à qualidade técnica do time do Inter. Mas tomara que eu esteja errado. Claro que eu não tenho intenção de estar certo o tempo todo, mas tenho a minha opinião, assim como dou opinião nas notícias que a gente edita aqui e fornece a vocês. Os órgãos de imprensa têm uma opinião e muitas vezes nós temos outra. Eu tenho uma, vocês, nossos amigos, é uma democracia, estão sujeitos a ter a sua opinião. Controvérsias? Podemos ter. Discussões? Nem pensar. Aqui é uma conversa entre amigos. Mas dentre as notícias da guerra, que continua acirrada, Rússia e Ucrânia, uma misteriosa baleia espiã russa está se movendo rapidamente. Isso aí é lá no oceano, está preocupando as autoridades. Eles dizem que é uma baleia espiã. Também a OTAN está quase que se envolvendo nesta guerra. Por exemplo, tropas lideradas pela OTAN fazem segurança na prefeitura ao norte de Kosovo. A Polícia Federal contradiz uma versão de Damares e diz que o avião da igreja que foi pego com drogas já era monitorado. É um avião da igreja que foi pego com muitos quilos de droga, traficando. Também, claro que o assunto do dia não podemos esquecer, é política. E jornalistas
são agredidos por seguranças de Maduro. Foi lá no Itamaraty. E uma jornalista que mais se destacou, porque é da grande rede da Globo, esta foi agredida e a mídia repercutiu muito. Embora que da própria emissora, com muita restrição, porque são apoiadores do governo Lula, né? E, consequentemente, também de seus amigos. E dentre eles, o Nicolás Maduro. Também num outro patamar de notícias, um caça chinês fez manobras agressivas perto de um avião de guerra dos Estados Unidos. E isto é aquela polêmica que existe entre ali as ilhas de Taiwan. As ilhas de Taiwan. Segundo algumas pessoas disseram que o Maduro poderia ser preso amanhã. Acredito que não. Ele tem a guarida do presidente brasileiro e a promessa de que aqui ele tem uma salvaguarda. A dívida da Venezuela com o nosso Brasil, o Maduro diz que formará uma comissão para reformular. Mas, a grosso modo, a imprensa já divulga que são 6 bilhões, aproximadamente 6 bilhões de reais. Até me deu soluço, não é possível, quando não é tosse, é soluço. 6 bilhões de reais a dívida da Venezuela com o Brasil, que até agora estamos no calote. Esperamos nós que seja sanada essa dívida, agora já que tem essa amizade aí do presidente Lula com a Venezuela, esperamos que venha. Também o Supremo condenou o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor por corrupção e lavagem a 8 anos e 10 meses de prisão. O Brasil também, essa notícia é boa, não sei se é verídica, né? Está na imprensa oficial, e que ele abre mais de 180 mil vagas de trabalho formal no mês de abril. O Ministério da Educação também, preocupante na área da educação, diz que 56,4% dos alunos do segundo ano não estão alfabetizados aqui no Brasil. Uma mudança, aí veio uma notícia que antes o pessoal já fez grande alarde, novo governo, nova filosofia, novos cálculos de combustíveis, mas com mudanças do ICMS, a partir desta quinta-feira amanhã, a gasolina vai subir. E o impacto não vai ser pouco. Então toda aquela euforia de vocês terminou. Amanhã, somente 3 estados que já têm um ICMS baixo, porque haverá 1,22, esse é o cálculo fixo do imposto no Brasil todo. Só 3 estados que lá dentro da nossa sinopse nós diremos em nome, são 3 estados que não serão abalados com esse reajuste. A Polícia Federal também faz buscas em 17 estados, além do Distrito Federal, contra suspeitos de empréstimo de contas, para emprestar contas para golpes bancários. Então essas pessoas estão sendo capturadas pela Polícia Federal. Os brasileiros também usam cada vez menos dinheiro em espécie. Quem revelou isso foi o Banco Central. A massa de renda dos brasileiros cresceu 9,6% em abril e já soma 278,8 bilhões de reais. Mas não se iludam. Isso aí aumentou essa renda de quem ganha mais. Quem ganha menos continua sem ganhar menos e com certeza a sua renda não melhorou. Mas é a notícia e nós estamos dando. Mas dentro disso nós temos que também esclarecer as pessoas que com toda aquela euforia já ficaram contentes. Principalmente as pessoas mais pobres ou que têm menos dinheiro. O Supremo também enviará a Lula indicação de mulheres para a vaga do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, qualificação é o que menos interessa. Agora o que interessa é raça, sexo, tudo isso é a nova filosofia. Competência, essa já é desprezada quando dão vagas, já tem vagas estipuladas para certos grupos. Isso aí se esqueceu.
O Lula também cumprimentou o Papa por defender a paz na Ucrânia e fez um convite para a visita no Brasil. Mas só que o emissário da paz também tenta ser o presidente Lula, mas com a sua opinião de uma proposta de paz que ele já falou em outra oportunidade, que deveria a Ucrânia, que foi invadida, desistir dos territórios já ocupados pela Rússia e assim terminaria a guerra. Eu acho que com essa opção ninguém aceitaria, como o Zelensky de maneira nenhuma aceitaria uma condição dessa. E eu acredito que nem eu aceitaria se estivesse em guerra. Também o governo gaúcho deve propor um reajuste de 9% no piso regional do nosso estado. Com mais um óbito, também preocupante na área da saúde, o Rio Grande do Sul registra 40 mortes por dengue. Esta agora é confirmada, né? Ocorreu lá no dia 20, e um jovem de 21 anos em Porto Alegre e não tinha comorbidades. Também a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul alerta contribuintes sobre riscos de golpes em pagamentos por Pix. Eles peçam que vocês vá direto na plataforma, porque se fizer uma consulta no Google, existem outros sites que são criminosos, que esse dinheiro que você iria pagar por Pix não chegam aos cofres públicos, e sim a essas pessoas. Então, um alerta da Secretaria da Fazenda. O Rio Grande do Sul é o 7º estado brasileiro onde é mais rápido abrir empresa. Isto também é muito bom para quem quer ser um empresário ou um microempresário. Em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, a vacinação contra a gripe e a Covid-19 começa nesta quinta-feira nas escolas municipais da cidade. A Justiça condenou o Hospital Conceição, da Zona Norte de Porto Alegre, a indenizar uma mulher que teve a bexiga rompida durante o parto e ela sofreu infecções. A Justiça determinou em 30 mil por danos morais a indenização paga pelo Hospital Conceição de Porto Alegre. Ainda na política, o presidente da Câmara diz que há insatisfação generalizada no Congresso após articulação política do governo. Basta dizer que os seus projetos não estão surtindo efeito ou não estão tendo a aprovação que ele gostaria. Um idoso foi preso dirigindo um carro furtado em Eldorado do Sul. Mas para ser sem vergonha, ladrão ou qualquer outro tipo, não tem idade. E tem aquela frase que diz assim: os idosos ou os cafajestes também envelhecem. E é bem assim. A vacinação contra a Covid-19 começará nesta quinta-feira nas escolas municipais de Porto Alegre. Nós já fizemos, mas vale a pena repetir nosso preâmbulo. Também o governo, vamos ver aqui, Porto Alegre deve ter unidades de saúde abertas neste fim de semana próximo. É uma boa notícia, você procure as unidades, inclusive, para se vacinar contra a gripe e Covid. Ainda sobre a política, o GSI investigará a agressão a jornalistas durante as coletivas de Nicolás Maduro no Itamaraty. Também uma falsa médica foi presa por atender a pacientes com CRM de profissional homônima a ela. Com dificuldade no Congresso, o governo Lula libera 1,7 bilhões em emendas parlamentares. Tudo que era condenado lá no governo anterior, que na campanha o Lula condenava. Agora ele está exercitando isso aí. A Leila Pereira, do Palmeiras, ela autoriza a equipe a ir à polícia para cobrar 127 milhões da W Torre. É uma empresa que deve a eles propaganda,
Passageiros também são taxados em quase R$ 500 por embarcarem com 2 doces num voo. Essa é uma notícia estranha e extravagante. Essas você vê só aqui no nosso programa no Pauta Livre. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite garante um diálogo sobre cortes de recursos na saúde para a região metropolitana. Então, vão dialogar porque realmente eles não concordam com esse corte na saúde. Já chega esse golpe que ele está dando nos sócios e do IP Saúde, aumentando drasticamente e também ainda, desta vez, cobrando inclusive dos dependentes, coisas que não aconteciam em hipótese nenhuma anteriormente, mas esquecendo que o rombo do IP não tem que ser coberto pelos funcionários ou pelos associados do IP Saúde, basta que a Secretaria da Fazenda do Estado pague os valores que têm que ser repassados ao IP Saúde, as soluções estariam resolvidas. As centrais sindicais também veem projetos do mínimo regional insuficiente no Rio Grande do Sul. É os 9% que o Eduardo Leite oferece do piso regional. Mas quanto à temperatura, o primeiro dia de junho terá o predomínio do sol. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, só é uma boa notícia, o dia hoje já foi lindo, outono, e eu digo sempre que parecia um clima primaveril. O Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, divulgando seus dados, ele atuou em mais de 1,5 milhões de processos judiciais no ano de 2023. Também não esquecendo que estão abertos prazos para entrega de declaração anual de rebanho em 2026. Em 2023, que 26, 2023. Também já foi lançado a Semana Farroupilha e a partir de segunda-feira próxima começarão as inscrições. Se você que tem o seu piquete e vai participar, segunda-feira começam as inscrições. Jarro, jogador de futebol, foi suspenso por 2 anos por envolvimento em esquema de apostas quando atuava no São Luís. O Galatasaray conquista o título da Liga Turca e desbanca o Fenerbahçe e o Ener Valencia. E com isso, também da corrida presidencial nos Estados Unidos, o republicano DeSantis inicia a campanha à Casa Branca atrás de Donald Trump. Agora sim, com isso, nós encerramos o nosso preâmbulo. E vamos lá, que os nossos amigos já estão interagindo conosco. E aí sim nós estaremos ao vivo com os senhores pelo Pauta Livre. É para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo,
converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, estamos aqui, estamos ao vivo. Programa Pauta Livre, para a possibilidade de interagir com os nossos amigos. Esse estúdio lindo aqui é só o estúdio 2, é aquele estúdio do nosso preâmbulo. Agora está acontecendo o jogo do Grêmio e antes de começar a interagir com vocês, eu havia visto ali, tem um gol ali, estava 1-0 e tem um gol que está na dúvida. Eu espero que vocês agora, durante a nossa programação, interajam e digam algumas coisas. O que está acontecendo lá no jogo, nós estamos preocupados e esperando para divulgar, porque a nossa live acontecendo ao vivo, sempre é bom que os nossos espectadores estejam sabendo o que está acontecendo, porque embora estejam assistindo o nosso programa, aí o Alexandre Marques, nosso expert na área do esporte, disse que foi anulado o segundo gol do Grêmio. Então continua 1-0, que ainda é satisfatório, mas a pressão está muito grande e o nosso amigo interagiu agora conosco. Nós temos que responder para outras pessoas, mas nós ficamos atentos à tela dos amigos que interagem conosco. Nós ainda não fomos lá no estúdio 1, onde nós interagimos com vocês, mas já estamos bem atentos. E por isso, dentre a nossa programação, também nós lembramos a vocês que aquela mulher que foi para lá no preâmbulo, que ela acionou o Hospital Conceição, foi durante uma cesárea. Ela tem 29 anos, ela rompeu a bexiga após uma cesárea. 30 mil reais, a justiça decretou que ela fosse indenizada por danos morais. Também as entidades estão contestando esse 9% do novo piso regional decretado pelo governador Eduardo Leite. O acampamento Farroupilha também foi lançado oficialmente. E não esqueçam, você que é tradicionalista, tem o seu piquete ou vai participar, segunda-feira próxima começam as inscrições. A inflação do aluguel caiu em 1,84% no mês de maio. Isso é notícia. E logo no início, já dei aquela torcida. Talvez aqueles querem que eu mostre esse copinho com logo que nós não temos. Mas o que importa é a qualidade do nosso programa. Por exemplo, a comissão da Câmara dos Deputados aprovou a Comissão de Segurança Pública e Investigações do Crime Organizado. Essa comissão de deputados aprovou um pedido de prisão de Maduro. Mas, eu já havia falado anteriormente, realmente isso aí não haverá. Mas é só eu falar com vocês e já começa a prejudicar as minhas cordas vocais. Eu vou indicar o Almeida Contabilidade, ainda tem tempo, é até a meia-noite. Aí ele ainda está à disposição. Almeida Contabilidade. Vejam aí a nossa recomendação. É até a meia-noite de hoje, a possibilidade ainda existe. Qual a nossa indicação? É Almeida Contabilidade. Lembrando que estamos vencendo o prazo para a declaração de imposto de renda de pessoa física. Então se apresse. Se ainda não fez, a nossa indicação tem muita validade. Além de outros serviços que o Almeida presta. É assessoria contábil, é assessoria tributária, também escrita fiscal, departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresa. Funciona de segundas a sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas. Na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica?
ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, número 118. O bairro é Aparício Borges. É em Porto Alegre, na capital do nosso Rio Grande do Sul. Alguma referência? Claro que temos a dar. É ali próximo à Academia da Polícia Militar e também da Associação dos Cabos e Soldados. O local ali é conhecido também como Volta da Cobra. O Almeida também dá assessoria pelo WhatsApp, de uma maneira gratuita. Os telefones é o DDD 51, pelo 999 657 380. Também pelo 993 45 8177. Mas também temos telefone fixo. É o DDD 51 pelo 211 288 82. Outra coisa, o Almeida vai dar um brinde a cada declaração que seu cliente fizer com ele. Mantenha contato, com certeza vai ver a qualidade. Nós indicamos porque conhecemos o serviço. Mantenha contato. Logo, logo está expirando o prazo para a declaração do imposto de renda. Nós indicamos porque conhecemos. Aqui estamos nós, agora sim. Já estamos no Estúdio 2 e vamos passar logo para interagir conosco, com os outros amigos, lá no Estúdio 1. Agora sim, estamos aqui, Estúdio 1 da nossa emissora. Agora vamos responder àqueles que chegaram em primeiro, aqueles que chegaram em segundo e em terceiro. Chega da cronologia. Nos deu uma boa noite bem rápido para ser o primeiro e foi realmente o número 1, o nosso amigo Zé Sanguiné. Dando um boa noite logo para ser o primeiro. É espectador assíduo e nós apreciamos que ele tenha esse compromisso com o nosso programa, muitas vezes de longe, onde está em trabalho, porque ainda está em atividade, embora que aposentado, e sempre preocupado em manter contato conosco. Ele é da diretoria também dos amigos do Panelão, e agora tem o Sempre Panelão. O 65 começou, teve uma estreia meia desastrosa. Foi goleado em 3-0 pelo UTI, lá no Nova Gleba, Zona Norte de Porto Alegre, lá no dia 27. Mas é recém o início de uma competição e uma coisa nova, é o Master 65. E ele chegou posterior, emendando a sua primeira participação, e assim, agora sim, com calma, uma boa noite a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. Mas a calma dele deve terminar, que agora já está começando o jogo, aquele fatídico jogo, que a reversão do score será muito difícil com o América Mineiro, esse pela Copa do Brasil. O Grêmio está jogando, está vencendo em 1-0, houve uma manifestação há pouco tempo, um segundo gol, mas foi invalidado pelo VAR. Outro gremista, o Zé Sanguiné, Zona Norte de Porto Alegre, Bela Vista, ele é colorado, mas gremista, o casal 20, é a Janei Silva. Ela nos deu uma boa noite e também aquele toque no sininho. E logo depois o esposo dela, o Henrique, é o casal 20 e o casal de gremista. Ambos estão torcendo pelo Grêmio e eles disseram que esperam que continue o resultado. E a gente também torcendo pelo Rio Grande, embora que sejamos co-irmãos e adversários, não podemos querer que um fique muito atrás na tabela. Claro que está à frente da tabela do Inter, mas sempre nós temos que prezar, se não houver uma disputa entre nós, entre uma equipe e outra, gaúcha, nós temos que torcer pela equipe gaúcha, assim que deveremos nos portar. Mas claro que futebol é algo imprevisível e inexplicável. O coração da gente não diz isso. O Henrique disse assim: boa noite, amigo Severo. Eu aqui assistindo ao Tricolor contra o Cruzeiro. Até o momento estamos vencendo por 1-0, mas está difícil manter o placar. Isso ele disse logo no intervalo. Agora já estamos há um bom tempo aí e eu espero que vocês mantenham conosco a informação de qualquer anormalidade que possa haver. Agora já também 2 jogos. O jogo do Grêmio, que já está em andamento, quase na metade do segundo tempo, mas o Inter recém começando em Porto Alegre.
Mantenha contato conosco, nós estamos aqui, é o Pauta Livre e nós estamos em live. Retorno lá então ao Estúdio 2 para ler algumas das nossas sinopses. 21 horas e 33 minutos. Já demos muitas informações no nosso preâmbulo, mas não é suficiente. Hoje o dia foi muito agitado na área da política. Essa reunião da Unasul causou muito transtorno, inclusive nas publicidades jornalísticas, e muitos problemas acontecendo. Pessoas que apoiavam ou apoiam o presidente Lula estão bem descontentes com as suas atitudes e atitudes que estão acontecendo nessa reunião da Unasul, que aconteceu no Brasil com 11 países. E o discurso não pegou bem do presidente Lula, mas é que ele foi criticado inclusive por países de esquerda aqui do nosso sul, aqui, tipo Peru. São países que criticaram a atitude dele até pela guarida e pelo afago que ele deu ao Nicolás Maduro, que, como todos sabemos, a situação na Venezuela não é nada boa, e de democracia lá não tem nada. E falando que tudo seriam falácias. E nada a ver. Você que acompanha está vendo aí que é uma realidade. Inclusive, venezuelanos depõem nas redes sociais dizendo que é o cúmulo, que adoram o Brasil, o povo, e agora estão desiludidos com o presidente Lula diante das suas posições. Falando sobre a guerra, ontem, na terça-feira, Moscou, a capital da Rússia, foi atingida por 2 drones kamikazes da Ucrânia, enquanto que na Ucrânia, Kiev, foi atingida pela terceira vez em 24 horas também por drones kamikazes. São os períodos mais acirrados dessa guerra. Como o pessoal está quase levando como uma normalidade, mas é triste, é lamentável, e ela continua cada vez mais acirrada. Nós que somos da paz, não concordamos com isso em hipótese alguma. A Unasul, para esclarecer a vocês, ela é composta de 12 países. E a razão dessa Unasul é fomentar a integração entre seus países membros. São compostos, claro que com o Brasil, né? Mas a Argentina, a Bolívia, o Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Paraguai, o Peru, o Suriname, o Uruguai e a Venezuela. Este é o problema principal dessa reunião e a crítica principal que está acontecendo. Os outros países estão passando, inclusive países tipo Colômbia, que é produtora e exportadora de cocaína, estão passando desapercebidos. A pauta da hora e a mais crítica, em todos os sentidos, antidemocracia, tudo do Nicolás Maduro, da Venezuela, é a polêmica maior. Também a polêmica aconteceu porque uma repórter da Globo, a Delis Ortiz, ela foi agredida ontem por segurança do Maduro. Agora já estão pedindo investigação, o GSI diz que vai investigar esse caso aí, mas está bem identificado qual é o segurança, e ela apareceu com uma lesão no olho. Mas é jornalista, né? E a Globo está sofrendo porque apoia o presidente Lula, ele apoia as esquerdas, consequentemente são apoiadores. Basta dizer que o Espaço foi um repórter deles, outros foram agredidos também, mas o repórter dela é que teve mais destaque. Mas o tempo destinado a essa crítica, essa censura, essa nota de repúdio, foi muito pequena e comentários muito poucos. Alguns que se atreveram a comentar fizeram de uma maneira muito sucinta, muito devagar nessa crítica. Esta é a Rede Globo, sendo Rede Globo, né? Lá em Uganda também duríssimas penas contra gays. A sorte que é lá na Uganda, nós estamos falando do mundo todo. As nossas notícias são locais, nacionais e internacionais. 15 milhões de dólares é a recompensa dos Estados Unidos oferecem pela captura de Nicolás Maduro. E ainda
essa recompensa ainda foi adotada lá no governo do Donald Trump. Agora, em que uma comissão diz que pediu informações à embaixada americana na veracidade desta recompensa. Por exemplo, a Câmara dos Deputados também aprovou o marco temporal das terras indígenas. Foi a PL 490. Foram 483 votos a 55, trazendo segurança jurídica a todos os proprietários de terras, uma derrota para o atual governo que não concordava com essa aprovação. Isso aí quer dizer que seriam destinados muitas terras aos indígenas, quando uma população muito pequena. Eles teriam eles já têm o maior território de indígenas do mundo todo. Claro que o nosso país é um país grande, mas ele já tem terras, na minha maneira, suficiente ao meu pensamento, e acredito que seja de muitos de vocês, né? Também até o presidente do Chile, que é de esquerda, criticou ao Maduro, o Nicolás Maduro, da Venezuela. Com isso, desmente que seriam falácias ditas pelo presidente Lula. O presidente Lula também chamou o Guaidó de impostor, que ele comentou já numa entrevista à CNN que lamenta o ataque sofrido pelo presidente Lula nesta reunião da Unasul. O Brasil também abriu mais de 180 mil vagas de trabalho formal no mês de abril. Tomara que seja verídica esta informação, embora eu acredite que os números não são esse aí na realidade, mas é um estudo que está dando esses números e nós temos que concordar. O Ministério da Educação também disse que 56,4% dos alunos do segundo ano não estão alfabetizados no Brasil. É a falência do nosso ensino. E aqui no nosso estado, que era dito um estado mais alfabetizado, esses números estão decaindo. Também uma informação de que os brasileiros usam cada vez menos dinheiro em espécie. Quem revelou isso foi o Banco Central. O presidente Lula também procurou o presidente da Câmara dos Deputados e sinaliza que vai dialogar mais com o Congresso. Tem que ter diálogo. Política é dessa forma. Não se faz política sem economia, sem diálogo, concessões. É inevitável. Na economia, a massa de renda dos brasileiros cresceu 9,6% em abril e já soma 278,8 bilhões de reais. Mas eu havia comentado, inclusive no preâmbulo, que não se iludam. Quem ganha mais, aumentou mais a sua renda. Quem ganha menos, muito pouco aumentou a sua renda. Está o exemplo vivo do salário mínimo, R$18. Com certeza, esses aí não entram nessa estatística do aumento da massa de rendas. Mas, se iludam, é o novo governo, né? Com a mudança no ICMS, a gasolina vai subir. Terminou a alegria de vocês, de todos nós. Todos nós dependemos do combustível. Mesmo aqueles que não têm o seu carro. Tem pessoas que dizem, olha, não me interessa, eu não tenho carro. Mas não lembro que o nosso transporte da alimentação, todo o transporte da malha rodoviária, ela é por combustível. Então afeta a todos nós. Então a alegria terminou. Será a partir de amanhã. Os postos de combustíveis hoje estão lotados. Mas é um lucro muito pequeno, não vale a pena ficar horas numa fila de um posto de combustível, quando que, principalmente quem roda muito ou tem aplicativo, logo depois da manhã tem que encher o tanque novamente. O pessoal faz uma força por um pouco só de economia, o que não vale a pena, mas quem tem essa possibilidade ou consome pouco combustível, pelo menos por um tempo vai fazer uma economia. Não podemos desiludir essas pessoas. O Ministério da Educação, já passamos aí.
Com uma mudança, uma pausa não foi na live, fui eu que dei uma pausa. Com uma mudança no ICMS, que a gasolina vai subir, que nós havíamos dito, ela tem preço variado em cada estado. Ela é fixo, saída de lá é 1,22, mas ela é variada em cada estado. Somente 3 estados não terão problemas com esse reajuste. Também o presidente Lula cumprimenta o Papa por defender a paz na Ucrânia e fez um convite para que ele visite o Brasil. Mas lá eu já havia feito um comentário e complemento aqui. Não o tipo da paz ou o término da guerra que antes o Lula havia indicado. Primeiro que se resolveria numa mesa de bar tomando uma cerveja. Depois que ele assumiu o cargo, já viu que não é bem assim. Aí depois mudou a sua opinião e dizendo que a Ucrânia deveria cessar os combates e as terras ocupadas pela Rússia ficassem por conta da Rússia, aí cessaria a paz. É uma condição que realmente muitas vidas foram ceifadas de ambos os lados, mas muito mais do povo atacado, que é a Ucrânia, e ficar por nada, negativo. Essa opinião não vale de nada, com certeza. A Câmara dos Deputados está sendo votado uma nova composição dos novos ministérios, mas agora nós tivemos a notícia de que o governo pediu para adiar esta votação, porque se não fosse aprovada, muitos ministérios seriam desfeitos, e ele está pensando inclusive a trocar alguns ministros do Centrão que tenham um maior poder de articulação no Congresso para que sejam aprovadas essa nova estrutura com os novos ministérios que foram criados no governo Lula. O desemprego do Brasil fica também 85% no trimestre encerrado em abril, a menor taxa no período desde 2015. São números. Não concordo, porque a gente vê, não é isso aí. Mas enquanto isso, então, está acontecendo os jogos do Grêmio e do Inter, eu vou lá no Estúdio 1, não podemos deixar de interagir com os nossos amigos. E esse, inclusive, que eu sempre cito, que ele é o mais distante que interage conosco. Ele interage no momento. É o João Batista Romeiro, lá de Arujá, São Paulo. E ele diz assim: boa noite, meu amigo Severo, um abraço para ti e todos os amigos do Pauta Livre. Nosso boa noite. E diz a temperatura que tu estás aí, né? Mas aí, aqui nós estamos com 19 graus, mas a sensação térmica é muito menor. O Zé Sanguiné, colorado, ele diz assim: estou em Alpestre da Serra, 470 quilômetros de Porto Alegre, olhando Botafogo e Atlético Paranaense. Aqui só Globo, e é ruim. O nosso, são interiores, né? E dessa forma ainda está difícil, mas se tu tiveres sinal da internet, na internet existem canais que estão transmitindo ao vivo esse jogo aí. Mas basta que esteja ali assistindo ao Inter ou escutando ao Inter, tá mais do que bom. Então é um olho na Rede Globo, outro no radinho, secando o Grêmio, como os colorados fazem, eu acredito que tu não seja diferente, mas sempre de olho no nosso Inter, com a dificuldade imensa que estamos enfrentando. O João Batista disse assim, ó: gol do Fogão! Falou o Zé Sanguiné. Esse é o Zé Sanguiné que está olhando um outro jogo. É o Botafogo com o Atlético Paranaense, e pela ênfase dele parece que ele está torcendo para o Botafogo. Já tem um time do coração no outro lugar que não o Colorado aqui no nosso Rio Grande. O João Batista lá de Arujá, ele disse assim: Severo, Palmeiras perdeu por 1-0 do Fortaleza, mas se classificou porque no primeiro jogo ganhou de 3-0. Então vacilou nessa aí. O Palmeiras está bem situado em todas as competições que está competindo. E quando, no caso desse aí, perdeu quando podia perder. Assim é o nosso jargão no futebol.
embora que a minha pauta principal seja admirando o amador e o varziano, pouco estou me interessando pelo profissional, embora tenha o meu time de coração, esteja torcendo pelo Inter, mas a minha pauta, inclusive o nosso programa, o Giro da Várzea, se preocupa com o amador e o varziano, mas nós temos que acompanhar, como temos que acompanhar as notícias, temos que acompanhar o dia a dia, para podermos estar interagindo com vocês no programa Pauta Livre, senão, o que seria de nós se vocês questionassem alguma coisa e nós não soubéssemos nem um pouco do que está acontecendo. E caso eu não possa responder alguns questionamentos do que está acontecendo nos dias de hoje, embora nós estamos de dentro, sempre acompanhando todas as redes sociais, elas nos dão algumas informações falsas, mas nós vamos nos canais de imprensa, estamos sempre atentos ao que está acontecendo. O Zé Sanguinete diz assim, não sou torcedor do Fogão, sou Furacão. Mas Furacão é no Paraná, né? Nós podemos ter um time do coração em cada estado. Claro que aquele do estado que nós participamos, que é o Rio Grande do Sul, aqui, embora que diga que é torcedor do Pelotas, do Rio Grande, do Brasil de Pelotas, mas sempre a pessoa tem uma tendência, ou ela é gremista ou colorado. Como em outros estados, já tem uma gama maior de equipes de destaque, então já tem outros tipos, mas sempre do seu estado você tem aquele time do coração, aquele que nasceu gostando. E os outros, podemos ter uma opção em cada estado. Se a gente for para o estado do Nordeste, como eles acham que os times de lá não tem muito destaque, lá eles torcem para Corinthians, para Flamengo, aqueles times que são de destaque, no maior destaque no Brasil. O Zé Sanguinete diz assim, nesse caso, mais o coração é papai do maior Inter, que é o maior, é isso aí. Então o nosso coração bate simultaneamente, também sou colorado. Obrigado, Zé Sanguiné. E o tempo está passando e agora vim aqui no Estúdio 2. Vim aqui no Estúdio 2 para dar continuidade à nossa sinopse, que ainda temos muitas informações a dar para vocês, né? Mas, se vocês interagirem conosco, estaremos respondendo com certeza. O desemprego no Brasil, esse já falamos que está em 85%. Em agosto haverá uma reunião no Brasil dos países da região amazônica, já está programado. Será para agosto e no Brasil. Com dificuldade no Congresso, o governo Lula, ele libera 1,7 bilhões em emendas particulares. Isto era muito criticado no governo anterior, está se repetindo e em dobro no governo Lula. Vejam só a notícia. Para melhorar a sua articulação no Congresso, liberando, vou repetir os valores, 1,7 bilhões em emendas parlamentares. O Supremo Tribunal Federal também decidiu condenar o Collor de Mello a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. Vejam só a decisão do Supremo. Vou dar uma passada lá no Estúdio 1. Aqui estou eu no Estúdio 1. E ele dando solicitando o nosso pedido, que foi solicitado, e respondendo o João Batista Romero, disse assim: aqui em Arujá, 16 graus severo. Com garoa tá frio. Não, aqui nós não temos garoa. Aqui conosco, aí é a terra da garoa. Aqui não, a noite está linda, é uma noite de outono, mas agora está mostrando uma sensação térmica de uma menor temperatura, mas nós estamos com 19 graus aqui. Isto é o nosso outono. A temperatura aqui no Rio Grande é muito imprevisível. Não dá para explicar aqui. Nós temos que ter a saúde de ferro, como é dito assim, que é considerado o povo gaúcho. Mas vocês aí, paulistas, convivem com a terra da garoa, às vezes muitas inundações. Nós aqui ainda estamos em estiagem. Ainda os agricultores do interior ainda têm que receber auxílio, estiagem, porque a situação da agricultura ainda não é plena como gostaríamos de ver. Assim é o nosso Rio Grande. Retorno então aqui ao Estúdio 2, quando são 21 horas e 52 minutos,
E nós estamos quase ao término do nosso programa, o Pauta Livre. É isso aí, nós fizemos esse bate-volta, como se diz no futebol. Estou aqui no estúdio 1, mas logo dou um pulinho lá no estúdio 2, ou vice-versa, do 2 para o 1, que o João Batista assim, ó, Severo, hoje vi tua rua de Gravataí, naquele vídeo que você fez. É isso aí, eu fiz um videozinho caseiro, até para divulgar aos amigos, que eu tenho um grupo de amigos que eu participo, mais ativamente, quase todos os dias faço um vídeo, também um grupo de irmãos, e hoje nós tivemos o privilégio, não que eu tenha entrevistado o prefeito de Gravataí, lá no sábado, numa competição de jogos de câmbio para a terceira idade, e casualmente eu entrevistei o prefeito da cidade, pois hoje fui contemplado o meu bairro e a minha rua principalmente recebeu aquela limpeza, e não é uma limpeza comum, uma limpeza que eu até expliquei no vídeo, como se fosse a gente fazendo uma capina nas calçadas, cortando, recolhendo as sobras, só as pinturas nos cordões, que acredito que amanhã eles deverão fazer um mutirão com vários funcionários. Fui um privilegiado e eu gostaria que todos vocês fossem privilegiados na sua rua, porque a gente cuida da casa da gente, e aí agora sim, vejam só, lá em São Paulo, mais esperto que o nosso pessoal e mais atento, o João Batista, assim, que o nosso Inter, o meu Inter, referiu, fez 1-0 no América Mineiro, e o pessoal que está aqui conosco, o meu expert na área do esporte, o Alexandre Marques, não nos comunicou ainda, perdeu para Arujá, São Paulo, brabo, é isso aí, por isso que eu digo, a internet trata como se nós estivéssemos lado a lado. Esta é a vantagem, é um instrumento que as pessoas pouco exercitam, principalmente pessoas de mais idade. Eu não manuseio isso, eu não sei manipular. Essa ferramenta está na nossa mão e ao nosso alcance. Essa é a possibilidade, é como se nós estivéssemos numa roda de amigos. Olha, o João Batista lá de Arujá deu a informação de 1-0 para o Inter aqui em Porto Alegre com o América, e o Zé Sanguiné, torcedor, lá no interior do nosso estado, disse assim: oba, João Batista, obrigado pela informação. Até vou ter que dar uma retrocedida lá para dizer aonde, na nossa grade, o Zé Sanguiné, lembrando que ele está em Alpestre da Serra, 470 quilômetros distante da nossa capital. Esse é o nosso Rio Grande, é um Rio Grande continental, como o Brasil é um país continental. O João Batista agradece o teu agradecimento, Zé Sanguiné. Essa é a vantagem do nosso programa, interagir com amigos. Notícias ficam em segundo plano. Se possibilidade houver, nós damos. Se não houver possibilidade, muito melhor. Aí é sinal de que os nossos amigos interagiram assim. Por exemplo, agora, Alpestre da Serra, dando aquele abraço em Arujá, São Paulo. Que coisa boa, e assim que é legal. Eu ainda estou pedindo que vocês nos mandem um videozinho. Nós temos vídeo aqui no momento somente daquela recomendação que nós fazemos do Almeida Contabilidade, que agora até vai enfraquecer, porque hoje à meia-noite vence as declarações de imposto de renda, e ele inclusive se convaleceu de uma dengue. Ele não queria ser estatística de números letais da dengue, que já 40 aqui no nosso Rio Grande, e inclusive Porto Alegre, onde ele reside. Mas ele se cuidou bem, está restabelecido, mas com certeza não conseguiu interagir conosco, porque a atividade dele é imensa. Contabilidade, e agora nessa época, ao meio da contabilidade, as declarações de imposto de renda estão chovendo, e ele tem que dar conta, por isso que ele não esteve com o nosso programa, com certeza, ele sempre interage conosco. Mas, mais trabalho, mais renda para os nossos amigos, é como se fosse para nós. Assim que nós torcemos. Pauta Livre, o que acontece com os nossos amigos, que é uma extensão da nossa família, nós pensamos como que aconteça conosco. Retorno aqui ao Estúdio 2, 21h57, eu sempre vou falando o horário para que o pessoal se ligue. Também o GSI investigará a agressão a jornalistas durante a coletiva ao
de segurança do Nicolás Maduro aconteceu lá no Itamaraty. Também um balanço da Receita diz que 400 mil declarações foram entregues na última hora. Como sempre, o brasileiro deixa tudo para depois. O Nicolás Maduro diz que uma comissão deles lá da Venezuela é que vai decidir qual o tamanho da dívida com o Brasil. Mas, a grosso modo, já é dito que eles devem aproximadamente 12 bilhões ao Brasil. Mas diz ele que vai essa comissão que vai decidir esses valores. O presidente Lula também foi aconselhado a trocar ministros da União Brasil para que tenha uma melhor articulação política no Congresso. Também um caso que está acontecendo polêmico, umas influenciadoras, a Caroline e a Nancy, mãe e filha, numa festa elas ofereceram banana e também um macaquinho um macaquinho de pelúcia a duas crianças de cor preta. Elas foram acusadas de racismo por distribuir porque eles tinham, você quer dinheiro ou presente, mas como as crianças sempre optam pelo presente, e o presente era isso, numas caixas mal embaladas, usadas, ainda dizem dessa forma, a imprensa para fazer um estardalhaço muito maior, e elas estavam ajudando crianças, mas aí disseram que dar presentes como banana, isso seria um ato de racismo, que elas foram acusadas, e foi aberto inclusive um inquérito policial por parte da polícia. Elas têm 3 milhões de seguidores nas redes sociais e 13 milhões no TikTok. É tudo por aparecer. Mas, para terminar, uma rede de supermercados do Reino Unido começou a colocar cores mais vibrantes na embalagem de alguns produtos. Isto era um sinal de que eram produtos que estavam juntos na prateleira, mas eram de menor preço. Mas eles foram chamados de marcadores da pobreza. Nem fazer uma boa ação como essa rede de supermercado fez não é admissível no dia de hoje. Mas tudo que tudo que acontece tem início, meio e fim. E nós, com o nosso programa Pauta Livre, tivemos um excelente início, um espetacular meio e agora o fim. Aí no próximo mês já será junho, mês 6. Lá na sexta-feira, quando teremos aquele tradicional sextou. Será lá no dia 2 de junho. Eu espero que vocês que estiveram conosco também estejam lá na sexta-feira. Marque na sua agenda o nosso encontro. Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Nosso encontro próximo agora, 21 horas, sexta-feira, dia 2. Fiquem com Deus, porque vocês merecem e Ele sabe que vocês merecem. Até sexta-feira, Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que se despede dos senhores.